as dificuldades na alfabetização e letramento da criança com transtorno do espectro autista. Desenvolvemos atividades lúdicas em forma de jogos, onde as crianças possam desenvolver seu aprendizado e a socialização com os outros alunos, demonstrados através de fotos e descrição das caixas mágicas. Embora a legislação pertinente ao tema tenha proporcionado algumas garantias e o número de alunos com TEA e DI em escolas regulares tenha crescido, a inclusão e a aprendizagem dessas crianças ainda não são uma realidade, porque incluir não significa apenas ter permissão para frequentar as aulas. As escolas ainda têm muito para fazer, como ter profissionais capacitados para lidar com essas crianças, adaptar suas estruturas físicas e mudar suas ações pedagógicas. Será necessário investir na formação continuada de docentes, pois a formação inicial não os tem preparado para lidar com alunos com TEA. Olá, eu sou Patrícia, integrante do Grupo 10 do trabalho de conclusão de curso 430 de Licenciatura em Pedagogia da Univesp de 2022. O objetivo do nosso trabalho é explanar um pouco sobre a escolarização e aprendizado da criança com transtorno do espectro autista, o TEA, destacando algumas definições, características e seus níveis. O TEA deixou de ser entendido como uma patologia afetiva e de origem psicogênica, passando a ser considerada como uma síndrome cognitiva com indícios genéticos e etiologia biológica. O aprendizado dessas crianças pode ser feito em escola regular. Com isso, teremos a finalidade de diminuir o preconceito e proporcionar uma maior interação social. Traremos no decorrer do trabalho um relato sobre uma atividade feita em campo com uma criança diagnosticada com TEA numa escola regular. Olá, meu nome é Daniela, eu faço parte do grupo 10 do trabalho de conclusão de curso de pedagogia e eu sou do polo de Cubatão. Dando continuidade ao que foi introduzido anteriormente, o desenvolvimento das crianças autistas são bem complexos, tem suas peculiaridades para se chegar na aprendizagem. Mas o profissional tendo dedicação, amor pelo que ele faz, nós conseguimos chegar no nosso objetivo, que é aquela criança autista chegar ao conhecimento, conseguir concluir seu conhecimento. Proporcionarmos uma vida boa, independente e uma aprendizagem de qualidade para essas crianças. Não podemos deixar de fora a relação entre família e também a instituição escolar, porque os dois precisam caminhar juntos, porque a intimidade que a família tem com a criança e a relação que nós profissionais podemos obter tendo a criança juntinho da gente. Nós precisamos desses dois, uma ponte entre os dois para que finalmente dê certo e aquela criança possa alcançar a aprendizagem que ela precisa. E essa parceria, tendo essa parceria onde nós incluímos a criança, onde a inclusão vai existir. Devemos acolher e cuidar e proporcionar um ambiente de qualidade para aquela criança. Porque ela é uma criança singular, que entende de uma forma única, que vai precisar de atenção, nós vamos precisar compreender essas crianças, vamos precisar observá-las bem para encontrar aquelas singularidades e aquelas peculiaridades para que a gente possa adaptar a nossa educação e a nossa aprendizagem e conhecimento para aquela criança. Um ponto importante quando se fala de aprendizagem é a comunicação. Como que aquela criança se comunica? E isso é bem importante porque cada criança autista tem a sua forma de se comunicar, de se expressar, e é exatamente isso que devemos observar, como ela se comunica, como
como ela procura a sua confiança, como ela procura se expressar, como ela se sente, né? E para que a relação entre aluno e professor seja construída, precisa ser de uma forma genuína, amorosa. Aquela criança precisa ter a confiança em você, para que vocês possam desenvolver uma relação boa, uma relação onde você vai conhecer a criança e vai proporcionar uma aprendizagem a ela. Cabe ao educador entender e saber direcionar a forma que a educação vai chegar àquela criança, a aprendizagem vai chegar ao conhecimento. Porque como cada criança tem a sua forma de entender, a sua forma de se comunicar, de se expressar, nós precisamos de uma metodologia flexível, que ela possa se adaptar, porque uma criança não vai entender de uma forma que uma outra criança entende. Então nós precisamos da flexibilidade para todos conseguir alcançar aquela aprendizagem. Nós vamos respeitar, o educador irá respeitar, compreender a forma que a criança se expressa. Isso é muito importante, porque exige uma confiança. A criança vai buscar em você além do conhecimento. Ela vai procurar uma confiança, ela vai ver se você entende a forma como você se importa com ela e ver se você a entende. Ela vai buscar isso, ela vai buscar a sua confiança. E é por isso que o educador tem que ter tanta dedicação. E por isso nós pesquisamos a respeito dessa metodologia flexível para que todas as crianças possam alcançar o conhecimento. Olá, eu sou a Fernanda e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Como explanado, nosso trabalho focou na aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por um desenvolvimento atípico, onde a pessoa autista pode apresentar agitação, agressividade, dificuldade de comunicação e interação social, incômodo sensorial, entre outros sintomas. O transtorno possui 3 níveis: o leve, o moderado e o severo. E essa classificação está relacionada com a intensidade dos sintomas. Vale frisar que o nível do autismo não é uma condição inalterável e que ele pode se modificar de acordo com o tratamento dos estímulos que a pessoa receber. Por isso é importante que isso seja feito com a intensidade e a qualidade adequada. E neste momento é muito relevante que ocorra a articulação entre a família, a escola e as terapias. De acordo com a neuropediatra Sofia Mitral, não tem uma causa que explique o autismo. Existem alguns estudos que falam sobre influências genéticas, sobre prematuridade, sobre medicações usadas na gestação, entre outras condições. Mas está apenas em fases de estudo, então não há uma conclusão sobre isso. Voltando a falar sobre o diagnóstico, de acordo com a neuropediatra Sofia Mitral, não há um exame clínico que se faça para chegar ao diagnóstico do autismo. Então, o que acontece? A partir do momento que a criança apresenta pelo menos 2 comportamentos atípicos, que são chamados de estereotipia, como balançar o tronco de trás para frente de forma repetitiva, movimentar as mãos de uma forma rápida e contínua, girar em torno do próprio eixo, a sensibilidade, a barulho, a textura, começa a ser um processo de observação. Em alguns casos, algumas crianças são submetidas a alguns exames para descartar outras hipóteses de diagnóstico. Então, com a exclusão de outras hipóteses e com a observação, chega-se ao diagnóstico do autismo. Agora a Nívia vai dar continuidade à apresentação do trabalho falando sobre a educação inclusiva. Obrigada. Olá, meu nome é Nívia Maria. Darei continuidade do capítulo 3, o desenvolvimento, que tem como tema a alfabetização e aprendizado da criança com espectro autista TEA. Um dos grandes impasses que uma criança autista enfrenta nos dias atuais, principalmente, é o preconceito. Como incluir essa criança na sociedade de forma que ela se sinta acolhida, que se sinta amparada pelos seus direitos. Visto que o preconceito é visto tanto nas escolas, na sociedade
e principalmente dentro dos lares, dos próprios lares, onde a família, de forma pejorativa, fala que a criança não tem cara de autista. Mas afinal, o autista tem cara? Não, o autista não tem cara. O autista, absolutamente, que essas crianças precisam ser acolhidas, inclusas na sociedade, sem haver distinções. Incluir é entender, reconhecer o outro, acolher. A inclusão refere-se ao movimento de pessoas com deficiência em busca da efetivação de seus direitos e de seu pertencimento na sociedade. Para isso, foi criado diversas leis que têm como objetivo mitigar o processo de exclusão social do indivíduo com deficiência. A LDB de número 4024, ela tem como objetivo enquadrar no Sistema Geral da Educação essas crianças, com autismo, a fim de integrá-los à comunidade. Escola, mas afinal, como incluir essas crianças na escola? O processo de exclusão escolar é por meio de ações políticas e pedagógicas que têm o intuito de estreitar os laços dessa criança com o âmbito social. Para isso, há necessidade de construção de professores competentes, onde possibilitará a elaboração e a implementação de propostas e práticas de ensino que para responder às características. Olá, meu nome é Priscila, sou estudante de Pedagogia da Univesp. Venho relatar para vocês como foi o desenvolvimento da Caixa Mágica. Inicialmente, fiz uma pesquisa em campo para ver qual era a maior necessidade da escola. Então, ouvi através dos professores e coordenadores a necessidade da alfabetização e o aprendizado das crianças com o transtorno do espectro autista. Então, deste modo, resolvi criar essa caixa para ajudar de alguma forma o aprendizado dessas crianças. Então, eu criei a caixa, tem 6 lados, sendo 5 lados de atividades e um lado que é mágico. Fiz uma caixa bem colorida para chamar a atenção dessas crianças e o resultado das atividades foi surpreendente. O resultado no aprendizado foi totalmente significativo. As crianças se envolveram, se ajudavam, buscavam alternativa para ajudarem umas às outras. E conforme relato do terapeuta ocupacional e da assistente de sala, esse aprendizado de forma lúdica trouxe muito interesse para as crianças e esperança no aprendizado e na alfabetização dos mesmos. Depois da aplicação desse projeto como educadora, pude avaliar que essa leveza, essa forma de aprendizado para as crianças com autismo traz muito benefícios, pois eles se envolvem, eles interagem, eles buscam resolver a atividade, o problema, perguntam, se questionam, se cobram muito. As caixas mágicas deu tão certo que a escola nos solicitou a doação de 2 caixas para trabalho com as crianças do espectro autistas. 2 caixas foram doadas para a Arapai de Itatiba para trabalho com crianças com outros transtornos. Eu fico extremamente feliz em poder ajudar, em colaborar no aprendizado e no desenvolvimento dessas crianças com transtorno do espectro autista, com as outras crianças que precisam dessa atenção mais especial, porque o desenvolvimento dessas crianças necessita um olhar diferente, uma atenção diferente, uma busca num aprendizado onde a gente pode incluí-la de uma forma especial. E acredito que seja isso, me coloco à disposição para qualquer dúvida referente à caixa, referente ao trabalho executado na escola, ao trabalho executado com as crianças e busco sempre o desenvolvimento, o aprendizado, pois aprendo comigo, aprendo com as crianças, aprendo com a faculdade, aprendo com vocês.
E de antemão, já agradeço a oportunidade para poder apresentar esse trabalho tão lindo que pude me proporcionar a aplicar com essas crianças. Obrigada à bancada, obrigada aos professores, obrigada à Univesp. A finalidade do nosso trabalho foi de aprofundar os estudos sobre os meios de alfabetizar e letrar alunos com transtorno do espectro autista. Concluímos que o professor tem a responsabilidade de adaptar suas práticas para alcançar tal resultado, sabendo que cada criança é única e tem seu tempo de aprender. O professor também precisa do apoio da família para obter esse sucesso. O ambiente escolar também deve ser acolhedor. O trabalho em equipe é essencial para alcançar esse resultado.